Fala pessoal, tudo bem? Aproveitando aqui, tá todo mundo aí em polvorosa com relação a tudo que aconteceu hoje para abrir aqui uma live, conversar um pouco com vocês. E essa questão toda do Moro Day, né? Logo no dia do meu aniversário, inclusive. Então, são muitas mensagens por aqui, porque é a galera desejando parabéns. E tem o outro pessoal que tá perguntando, e essa questão do Bolsonaro, do Moro, o que você acha, o que vai ser do país? Bolsa caindo 8%, caos. Enfim, galera, dia difícil, bolsa derretendo, caos, as pessoas não sabem para onde o Brasil vai agora. Eu fiz alguns comentários já aqui na Twitter, Facebook, Instagram, mas é aquilo, né? Se sair o Guedes, enfim, fecha as portas do governo, acabou o governo de vez. O Moro representava muito do pilar ético, de integridade, de governança do governo, e sem isso acho que é muito difícil a credibilidade do governo daqui para frente. O Moro ainda, para quem pôde ver, o pronunciamento dele foi bem pesado, e, como dizem, né, caiu atirando, caiu batendo no governo, fazendo insinuações pesadas sobre a interferência política, sobre o quanto o presidente estava interferindo. Então, enfim, tem que ser investigado e acho que os próximos dias, próximas semanas do governo não serão fáceis, sobretudo no momento de crise da saúde, crise econômica, todas as crises possíveis que a gente poderia imaginar o Brasil vive nesse momento. Como o Roberto Campos disse, não se preocupem, o Brasil não tem a menor chance, o menor risco de dar certo. É uma frase triste, pessimista, óbvio, sobretudo nós que atuamos na política, a gente tem essa esperança de que o Brasil dê certo sim, mas às vezes a gente olha e bate uma desesperança, parece que não vai. Quando a gente, enfim, troca o governo, consegue montar uma equipe boa, com alguns ministros muito bons, como o Moro, Paulo Guedes, o Tarcísio, que está fazendo um trabalho incrível no Ministério da Infraestrutura. Quando a gente, enfim, reúne isso, o presidente tem uma popularidade enorme, a chance de aprovar reformas, a gente tem essa sequência de polêmicas, de crises, de tudo que poderia ser de ruim, e acaba que fica essa impressão de que o Brasil não vai para frente. O dólar já está a 5 e blau, que daqui a pouco vai bater 6, a bolsa que já tinha caído muito, vinha recuperando ali lentamente, agora uma nova queda, chegou a cair 8% hoje, e bate essa desesperança. Queria até ouvir um pouco de vocês que estão acompanhando, e a sensação que vocês estão sentindo agora, porque não é fácil. O Congresso estica a corda da relação com o governo também, sem querer aqui fazer essa coisa, fulano é culpado, fulano não é o culpado. O fato é que a relação Congresso e Executivo não flui bem, e o Congresso também não dá o melhor exemplo para a gente poder limpar a barra dele, digamos assim. Mas, bom, enfim, o Bruno comentou aqui, né, o dólar chega a 8, muito sinceramente não sei qual é o limite do crescimento do dólar, atualmente é isso, se chegar a 7 eu acredito, se chegar a 8 eu acredito, porque eu não tenho perspectiva de que a situação vai estabilizar. E o dólar, né, a nível mundial, os recursos vão para onde a gente vê estabilidade, para onde a gente vê uma economia estável, para onde o dinheiro vê uma política estável. E hoje você vai deixar milhões de dólares nos Estados Unidos, ainda que renda muito menos, ou você vai deixar no Brasil, onde tem ministro sendo demitido atualmente quase toda semana. Enfim, não é fácil, é isso. O dólar vai embora, o que fica é a crise. Mudando aqui de posição mais uma vez. Enfim, é isso. Eu queria mais compartilhar com vocês um pouco essa frustração, esse momento difícil. O Felipe Faquete, inclusive, que acabou de entrar aqui, é um dos que me mandou mensagem agora falando: cara, o que o Bolsonaro está fazendo, o que ele tem em mente, o que ele está pensando, a gente não consegue ver uma estratégia. Eu ainda não o respondi, exatamente porque estou abrindo essa live para responder diretamente e conversando com quem quiser. O Sérgio comentou aqui, né, lamentável e triste a saída do Moro. O Sérgio é assessor do Paulo Ganimi, nosso deputado federal do Novo, acompanha bastante aí a política, e eu concordo 100%. É lamentável e triste porque é uma pessoa que simbolizava esse combate à corrupção, provavelmente o maior símbolo no país disso, e saiu fazendo críticas muito duras ao presidente sobre a intervenção que estava acontecendo na Polícia Federal. O Gabriel, né? Não é Biel, que é amigo de longa data, de muitos anos, comentando aqui, daqui a pouco o Guedes sai. Seria o pior sinal possível hoje que o governo poderia ter,
é uma saída do Paulo Guedes. Eu acho que não consigo imaginar o que poderia acontecer de pior. Não acho tão impossível porque a gente teve agora, não sei se foi final de semana passada ou início dessa, esse anúncio desse PAC 3, né? Apareceu Dilma 3, que é esse programa do governo que dizem que foi gerido pela ala militar, que é nacional desenvolvimentista, um novo pacote. Não, vamos fazer muitas obras, vamos gastar muito dinheiro para reativar a economia, para gerar empregos através das obras públicas e tudo mais. E é o mesmo argumento que a gente viu na Dilma. Quando o país começou a quebrar, a gente começou a entrar em recessão econômica, o que a Dilma dizia era, não, a solução é o PAC. Aí tivemos o PAC 1, o PAC 2. Dezenas, centenas de obras que custaram bilhões, a ampla maioria nunca foi entregue, parou no meio. Vimos muita corrupção com as empreiteiras, enfim, dinheiro jogado na lata do lixo, que supostamente seria para gerar empregos públicos e trazer desenvolvimento. Isso não aconteceu. E aí o governo vem e anuncia como salvação econômica esse programa Pró-Brasil, né, Projeto Pró-Brasil, que é um PAC 3. E o Paulo Guedes não estava presente no anúncio desse plano. O que demonstra muito que ele não concorda com isso. E, de fato, qual o sentido dele continuar no governo se a linha for voltar àquele nacional desenvolvimentismo, aquela linha keynesiana de planejamento do Estado, que o Estado que vai gerar os empregos e tudo mais? Se a linha do governo for, a solução do governo for essa, para que o Paulo Guedes está ali? Não faz mais sentido, eu concordo com ele. Sendo isso, é pedir o boné e ir embora. Só que o que resta do governo, que saiu o Mandetta, e também sem entrar na polêmica, mas sai Mandetta, sai Moro, sai Paulo Guedes num espaço de tempo tão curto, é verdadeiramente o fim que a gente poderia esperar do governo. O Arthur Gentil, que acabou de entrar aqui também, é outro que mandou mensagem. Arthur, desculpa não ter te respondido ainda, mas é que são muitas mensagens do aniversário e muitas mensagens sobre a questão política de hoje. Mas o que eu estou falando é exatamente, você perguntou quais são os efeitos sociais, econômicos, políticos, e na minha visão são todos os piores possíveis. Na parte econômica, a Bolsa já caiu 8%, demonstra a instabilidade do país, a falta de segurança jurídica, política e de todos os caminhos possíveis, e isso afasta investimentos que dificultam a nossa situação econômica. Do ponto de vista social, perdemos, ou pelo menos sai do governo, uma figura que prezava muito pela segurança pública, pela integridade, que a população confiava muito no governo, nesse ponto, muito em função dele. Então, do ponto de vista social, é muito ruim a gente estar perdendo o nome dele. E do ponto de vista político, é essa instabilidade agora. Todo mundo vai soltando meme, né, fazendo brincadeira, de que o Mourão está no aquecimento, está se preparando, mas a realidade é que isso é uma possibilidade. Muita gente vai pressionar pelo impeachment. Essa pauta, se não acontecer efetivamente, vai ficar pelo menos muitas semanas na pauta dos jornais, na pauta política. Isso enfraquece o governo politicamente, torna ele mais refém do Centrão, de todo mundo que quiser pressioná-lo, e a culpa é do governo. Até está travando um pouco aqui a conexão, mas a culpa é do governo. O governo não pode culpar, eu sou chantageado. É chantageado porque não tem força, porque está perdendo capital político. É normal um governo perder capital político ao longo dos vários anos. Agora um governo, em 1 ano e meio, perder tanto capital político e poder virar alvo fácil de tantas chantagens, é boa parte culpa dele. E aí realmente não tem muito o que ele se lamentar. Mas bom, a gente está aí na hora do almoço, sei que estou prendendo muita gente aí, mas bacana a quantidade de pessoas que estão assistindo. Agradeço todo mundo que está podendo acompanhar, os parabéns, a conversa. Eu vou ver se de noite eu marco um horário, umas 7h30, 8 horas, e a gente faz uma live novamente sobre isso, com mais bateria, eu sento num lugarzinho mais preparado. Mas realmente hoje eu fico muito preocupado. Até o Leonardo Novaes aqui, outro grande amigo, comentou, né? A Faria Lima quer o Guedes e as empreiteiras do NAC, o Nacional Desenvolvimentismo. Você acha que dá para agradar os dois ao mesmo tempo? Enfim, até a Mariana também fez um outro comentário aqui. Bom, sobre a pergunta do Novaes, eu acho que não dá para agradar os dois ao mesmo tempo. Ou você agrada, né, a Faria Lima, que é o mercado financeiro, que cobra reformas liberais, que cobra um país com mais liberdade econômica, mais aberto, ou você favorece as empreiteiras nessa negociação de obras e, enfim, tudo que a gente viu, né? A empreiteira, o sonho dela é esse país que sai abrindo buraco, abrindo estrada, sai construindo obra para gerar emprego público. É o sonho das empreiteiras
porque é onde elas se fazem. Foi assim no PAC 1, PAC 2, boa parte do governo do PT. E você não tem como conciliar. Ou o governo cai para dentro dessas obras públicas, o que eu particularmente acho uma furada, eu acho que é repetir os erros do governo da Dilma, ou o governo de fato vai na linha do Guedes, agrada a Faria Lima, digamos assim, e faz as reformas liberais que o Brasil tanto precisa. A Mariana perguntou qual eu acho que é o melhor caminho, ou o menos pior. Muito sinceramente gostaria de ter uma resposta fácil, mas não tem, porque do ponto de vista político são duas. Ou continua o Bolsonaro, ou a gente tem um impeachment e entra o Mourão. O governo Bolsonaro, no ritmo que anda, tá muito difícil. Como eu falei, se sair o Guedes, então fecha as portas, perde completamente a credibilidade. Agora, o caminho também é mais o impeachment, é muito difícil, a instabilidade política que um impeachment traz, o trauma, você passa meses preparando aquilo, votando, é basicamente um ano no qual o país para. Ninguém quer fazer investimento num país que não se sabe quem é o presidente, que o presidente pode mudar daqui a alguns meses. Se nós fomos lá na época da Dilma, foram meses em que o país ficou parado, o Congresso não aprovava basicamente nada, era uma birra constante com a presidência, é um ano de pauta política. E na situação que o Brasil está hoje, a crise econômica que nós vamos ter, a crise na saúde que nós estamos, a solução é termos mais um ano de crise política. Mas é isso, não é fácil, porque a outra opção é continuarmos com o Bolsonaro, que nesse sentido que ele aponta hoje é muito complexo. O Biel comentou aqui, né? Pedro, você acha que o Brasil precisa mudar seu modelo político, talvez para um parlamentarismo? Cara, eu acho que seria essencial, muito sinceramente. O Brasil ele tem essa coisa messiânica, que ele adora eleger um grande líder. Então a gente é muito focado em eleger o presidente, ignora os parlamentares. E temos uma tradição aí, já quase tradição, né? Nos últimos 30 anos foram 2 impeachments. O impeachment do Collor, que o Vinícius Trapani até comentou aqui, é um parente distante dele. E tivemos o impeachment da Dilma e agora de novo se levanta a bandeira do impeachment. Se tivéssemos um parlamentarismo, isso seria muito mais fácil. Porque o Congresso, a partir do momento que o presidente perdesse o apoio do Congresso, o Congresso poderia trocar, né? A gente sabe que é o primeiro-ministro, então o Congresso poderia rapidamente trocar o presidente / primeiro-ministro e colocar uma pessoa nova e você dá maior flexibilidade ao governo. Porque o processo de impeachment de um presidente executivo eleito, no modelo que nós temos hoje, é muito doloroso. Mas ao mesmo tempo é muito difícil você falar de parlamentarismo sem falar de voto distrital, pelo menos um distrital misto, que é como a gente tem na Alemanha, como a gente tem no Reino Unido, que são países que implantam parlamentarismo. Então, assim, sou completamente a favor de uma reforma política, sou a favor do voto distrital misto, sou a favor do parlamentarismo, mas eu acho que, infelizmente, essa é uma mudança que vai demorar bastante para o Brasil fazer, mas acho que seria muito benéfica para o nosso modelo político eleitoral. Moro e Mandetta são uma ameaça em 2022. Eu acho que o Gustavo perguntou aqui, eu acho que pode ser uma ameaça do ponto de vista do Bolsonaro, assim, para a continuidade do governo dele, ele talvez seja uma ameaça, porque são 2 pessoas que saíram com um capital político muito grande. Mas, pessoalmente, assim, como cidadão, eu não vejo eles como ameaças. Eu não concordo com 100% do que o Moro diz, não concordo com 100% do que o Mandetta diz, claro, mas me parecem serem figuras públicas sérias e que, para onde forem, desejo sucesso, espero que façam bons mandatos, bons governos. Não os vejo como uma ameaça diretamente para mim ou para o que eu acredito. Vejo como uma ameaça para o Bolsonaro, sobretudo se ele continuar como está. Paula comentou, era tudo que a esquerda queria, essa instabilidade, assim, com certeza a esquerda está comemorando os rumos que o Brasil está tomando no sentido de o governo está muito enfraquecido, facilita as críticas deles, fortalece a crítica da esquerda. Vale a gente olhar o que foram justas das críticas, mas eu também vou deixar muito claro. A receita, né, o caminho, se nós acharmos que o Bolsonaro não é mais o caminho por estar aí na presidência, a volta do PT também não é o caminho, inclusive todo mundo sabe, não foi para quem eu fiz campanha no primeiro turno em 2018, nunca me considerei uma pessoa diretamente apoiadora do governo, mas de fato a hipótese de volta do PT para mim não é o caminho. Eu acho que nós temos excelentes opções a serem construídas. Eu particularmente, como todo mundo já sabe, sou filiado ao Partido Novo, defenderia, por exemplo, em 2022 o candidato novo certamente seria uma opção melhor. Até fiz uma brincadeira aqui, né? Tem uma frase do Roberto Campos décadas atrás que ele fala, sempre me perguntam quais são as opções para o Brasil, e eu falo que existem 3, Roberto Campos falando: o Galeão, Cumbica e o liberalismo.
E eu brinquei que os aeroportos de Galeão e Cumbica estão fechados, né? Nem eles são mais opções. A única opção que nos resta é o liberalismo. Então, que a opção em 2022 seja nós elegermos um candidato a presidente que seja efetivamente liberal, verdadeiramente liberal. Mas, galera, muito obrigado. Um bom almoço para todo mundo aí. Valeu!